Comprei mais um bolo do supermercado, recheei ele, falei pro meu namorado que foi eu que fiz. Esse homem tá ficando mal acostumado e tá gostando, viu? Dessa vez eu comprei um bolo de chocolate, fiz um brigadeiro de maracujá pra rechear ele e ainda coloquei cobertura de chocolate por cima. Ele disse que esse bolo tá 1000 vezes melhor que o primeiro que eu fiz pro aniversário dele. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ele. Na panela eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 3 colheres de leite em pó. Com o fogo ligado mesmo, mexi muito bem e ainda bati com fouet pra não ficar nenhuma bolinha. Depois coloquei no fogo baixo pra não queimar e continuei mexendo muito bem até engrossar. Esse é o ponto do recheio, você não pode deixar ele em textura de brigadeiro, senão ele vai ficar duro e vai ficar muito ruim pra você colocar no bolo. E agora uma super dica pra você, sabia que tem como você ganhar dinheiro apenas jogando joguinhos tipo Mario e Fazendinha? Pois é, mulher, isso é possível graças à internet e o link tá na minha bio, caso você tenha interesse. Mas você tem que ir logo pra não ter o risco do link sair do ar e você ficar sem essa oportunidade. Depois do maracujá batido, você vai levar ele pra panela pra reduzir e virar esse caldinho mais grosso. Esse aqui é o bolo, ele tava bem mais alto que aquele primeiro que a gente fez, então eu resolvi fazer 2 camadas dele, 2 camadas de recheio, né, no caso. Então eu virei ele aqui no prato, fiz o corte da primeira camada dele e depois voltei ele pra bandeja. Fazendo tudo com muito cuidado pra ele não desmoronar todo e ficar horrível. Depois que o nosso recheio e o nosso maracujá esfriaram, a gente pode misturar os dois. Eu não sei vocês, mas eu amo brigadeiro de maracujá, então eu tava com vontade de comer isso daí na colher. Nosso brigadeiro tá pronto e pro bolo ficar mais molhadinho, eu fiz uma misturinha de leite e leite em pó. Então eu molhava a massa do bolo e depois eu vinha com o recheio por cima. E esse foi um dos motivos que meu namorado elogiou muito o bolo. Ele falou que ficou bem molhadinho e muito gostoso. Eu tentei caprichar bastante na quantidade de recheio, então era uma camada de recheio, a massa, molhava o bolo e depois colocava mais recheio. Então eu repeti todo o processo novamente e, gente, juro, só façam esse bolo na casa de vocês. Fica simplesmente perfeito. Ele não fica muito doce, mas também não fica muito azedo, fica na medida certa. Coloquei a última parte de massa e agora eu vou tirar essas rebarbas que ficaram aqui nas laterais pra não ficar feio, né? Molhei o bolo mais um pouco e aí eu resolvi colocar o recheio por dentro, assim, desse buraco pra ficar mais gostoso ainda. Sabe aqueles bolo vulcão? Eu acho que é esse o nome, que quando você corta o recheio cai. Pois é, menina, eu acho que eu já posso virar até confeiteira. Agora, pra finalizar, eu fiz essa cobertura de chocolate, que é a mesma base do recheio que a gente fez do maracujá. O que muda é que a gente coloca o achocolatado ao invés do leite em pó. Aí eu venho espalhando a cobertura por todo o bolo e depois eu venho limpando ele, tirando as partes que ficaram assim mais feinhas. Aí basicamente o nosso bolo já estava pronto, eu só finalizei ele com granulado. Inclusive não foi pouco, eu coloquei bastante mesmo, porque esse bolo não vai ter miséria. E eu tô pra falar uma coisa pra vocês, tem muitas confeitarias que não fariam metade do que eu fiz nesse bolo, hein? Pior, ainda cobram uma facada pra vender um bolo super simples e muito seco. Hashtag falei tô leve, olhem esse bolo, gente, eu pagaria super 60, 100 reais nele. Vou tirar o lacre ali e assim como da última vez, também ficou marcado. Mas do jeito que meu namorado é, ele nem percebe essas coisas. Nessa hora ele já tinha chegado do serviço de dia dele, então já tirei um pedaço pra ele comer rapidinho e já ir pro serviço de noite. Eu estava de folga, então eu fiquei em casa, mas olhem esse bolo, que perfeição, meu Deus do céu. E não esquece de fazer dinheiro no link que tá aqui na minha bio. É isso, amigas, espero que vocês tenham gostado. Beijo!